Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos a mais uma aula do Pré-Calouro, pré-vestibular da UEA. O tema da aula de hoje são as orações coordenadas alternativas. Numa sequência lógica, você viu as coordenadas aditivas, adversativas, explicativas e conclusivas. Hoje, então, é a quinta oração coordenada na nossa sequência. Preparado, então? Vamos entender a semântica das coordenadas alternativas. Como o próprio nome sugere, entre uma oração e outra, teremos uma ideia de alternância, tranquilo? E como é que uma oração se articula em relação à outra? Naturalmente por meio de vírgulas, mas principalmente por meio das conjunções coordenativas alternativas. Tranquilo? Vamos conhecer em profundidade as conjunções coordenativas alternativas e começando com a mais importante delas, o ou. Dois aspectos para o ou. Quando ele aparece sozinho, preste atenção à ideia verbal, porque ele pode não estar indicando especificamente alternância, mas indicando exclusão e às vezes até soma. Agora, quando ele vier repetido ou, aí sim, aí teremos a garantia de alternância. Tranquilo? De tal modo que quando você lê, olha a frase, ela se casa com Antônio ou com José, naturalmente nós temos, por conta da ideia de casar, uma ideia de exclusão. Um ou outro. Naturalmente, não os dois e muito menos a ideia de alternância. Preste atenção a outro detalhe. O ou não está ligando orações, apenas ligando dois substantivos. Então você tem os dados técnicos. Período simples, oração absoluta, tem a ideia de exclusão, não a ideia de alternância, como inicialmente pode-se pensar, e claro, com Antônio ou com José, o objeto indireto do verbo casar. Tranquilo até aí? Quero apresentar para você mais frases com a conjunção coordenativa alternativa ou. Ela é a principal. Olha a primeira. Pedro ou José pode derrubar um muro. Perceba o verbo no singular. E Pedro ou José podem derrubar o muro. Paremos para pensar. Um deles pode derrubar o muro, por isso o verbo fica no singular e, nesse caso, a ideia de alternância. Escolha um dos dois. Agora, os dois podem se juntar e derrubar o muro com maior facilidade. Daí a ideia de adição. Conclusão, estamos lendo um período simples, uma oração absoluta. E a ideia, tanto a ideia de alternância quanto a ideia de adição. Perfeito? Olhemos outra frase. Ou conserta o carro ou compra comida para a família. Veja como agora o período é composto por coordenação, porque nós temos duas orações. Olhe como nós temos o verbo consertar na primeira etapa e o verbo comprar na segunda. O ou, então, está dando a ideia de alternância ou de exclusão. O camarada ou faz uma coisa ou então faz outra. E, claro, temos orações e as duas são coordenadas sindéticas alternativas, porque o ou está nas duas, tanto na primeira quanto na segunda. Tranquilo? Terceiro exemplo, no próximo ano ou me caso ou compro uma bicicleta. E agora? E agora você tem de novo período composto por coordenação, porque tem dois verbos, tem o verbo casar e tem o verbo comprar. Tem a ideia de alternância ou de exclusão, escolha, não há problema nenhum. E claro, período composto, duas orações coordenadas sindéticas alternativas. Veja, as duas sindéticas, por quê? Porque na verdade o ou está repetido, pertence às duas. Tranquilo? Quero apresentar para você o nem. Não é criança, é o nem, depois nem, num processo de repetição para traduzir a ideia de alternância. Vamos ao primeiro exemplo? Não o abalaram nem o choro, nem as ameaças. E também pode ser não o abalou nem o choro, nem as ameaças. Por que que pode? Note que nós só temos um verbo, portanto, período simples, oração absoluta, E nesse caso, por conta da ordem inversa, ou seja, o sujeito, os sujeitos colocados depois do verbo, a liberdade mesmo para concordar com o mais próximo ou concordar com o plural. Qual é a ideia do nem? Naturalmente, de alternância. E nem o choro, nem as ameaças, sujeito composto, posposto.
Esse nome técnico é muito usado em provas de vestibulares. É o sujeito composto colocado após o verbo. Tranquilo? Vamos a outro exemplo. Ela nem ligou, nem mandou mensagem. Agora veja como nós temos dois verbos, o verbo ligar e o verbo mandar. Portanto, temos período composto por coordenação. E o nem, com a ideia de alternância, e duas orações coordenadas sindéticas alternativas. Veja como não temos mais aquela divisão de sindética e assindética. As duas são sindéticas porque as duas contêm o nem. Outro exemplo, ela não ligou nem mandou mensagem. Ou então, ela não ligou e nem mandou mensagem. Veja, a própria presença do i já é um alerta para você. Não temos mais a ideia de alternância, mas a ideia de adição. Mas olha um detalhe curioso, você não tem mais o nem. Você tem o não e o nem. É esse detalhe que é muito comum em dia de prova, para ver se você confunde alternância com adição. Vamos aos dados técnicos? Veja, período composto por coordenação e a ideia do nem, naturalmente do i nem, é de adição. Não é mais a ideia de alternância. Perfeito até aí? Em termos de popularidade, o ora, quer, são bastante presentes em provas de concursos e vestibulares. Olha a primeira frase. Ora triste, ora alegre, continuava cumprindo suas tarefas. Olha uma segunda versão. Quer triste, quer alegre, continuava cumprindo suas tarefas. Só perceba que o ora, quer, não estão ligando orações. Estão ligando palavras. Na verdade, ligando adjetivos, né? Triste, alegre. Qual é a conclusão quando você lê período assim? Naturalmente, período simples, oração absoluta. E a ideia do ora, quer, de alternância. Percebeu? Olha outro exemplo. Ora mente, ora diz a verdade. Por isso, ninguém o leva a sério. Veja como agora temos duas orações. Ora mente, com o verbo mentir. Ora diz a verdade, com o verbo dizer. Qual é a conclusão? Período composto por coordenação. A ideia do ora, né, de alternância. E o ora mente, ora diz a verdade, são duas orações coordenadas sindéticas alternativas, porque o ora repetido, naturalmente, cada oração tem a sua conjunção. Perfeito? Mais uma frase. Quer chova, quer faça sol, ela está sempre elegante. Veja como temos o verbo chover e o verbo fazer, portanto, período composto por coordenação. Claro que o quer, num processo de repetição, está indicando alternância, e o quer chova, quer faça sol, duas orações coordenadas sindéticas alternativas. Tranquilo? Quero apresentar a você uma série de orações envolvendo esse tipo de pontuação. É só para você, junto comigo, concluir o que é certo e o que é errado. Vamos à letra A? Quer chova, quer faça sol, irei trabalhar. Perceba que quer chova é uma oração, quer faça sol é outra. Portanto, vírgula obrigatória. Então, letra A é errada e letra B de bola é a correção. Entendeu? Vamos comparar a letra C com letra D. Olha só, ele trabalha quer de dia, vírgula, quer de noite. Veja como não há oração. O quer de dia, quer de noite não constituem orações. Então, a vírgula é facultativa. Conclusão, a letra C é correta, a letra D também é. Notou? Olha, comparando letra E com letra F, ora sentada, ora em pé, ela reza o tempo todo. Perceba que não são orações. E quando o ora não liga orações, a pontuação é facultativa. Portanto, a letra E, ora sentada, vírgula, ora em pé, é correta, e a letra F, sem vírgula, também correta. Comparando a letra G com a letra H, ora chovia, ora fazia sol, sem as vírgulas. Aí cometemos erro de pontuação, porque são duas orações. Quando trabalhamos com conjunções alternativas, ligando orações, a vírgula é obrigatória. Conclusão, a letra G é errada e a letra H é a versão correta. Comparando letra I com letra J, ela não para, dois pontos, já sobe em árvores, já corre atrás dos animais. Por que é uma versão incorreta? Porque não foi colocada a vírgula separando as duas orações
coordenadas alternativas. E a letra J, com a vírgula presente, aí fizemos a correção da frase anterior. Tranquilo, então? Você já dominou a teoria, já sabe inclusive pontuar envolvendo as orações coordenativas alternativas. Então é hora de treinar, é hora das aplicações. Vamos a elas? Vamos enfrentar a primeira questão olhando uma frase do Paulo Freire. Não há o saber mais ou o saber menos, há saberes diferentes. E aí queremos que você perceba o que período contém. Para perceber uma armadilha antes de olhar as alternativas, é que a palavra saber, que tem cara de verbo, pronúncia de verbo, está precedida de artigo. Consegue perceber? Então virou substantivo. E a outra palavra saber, também na mesma situação, não é verbo, é um substantivo. Então, conclusão, não há o saber mais ou o saber menos, é só uma oração com verbo haver. E a outra parte, há saberes diferentes, a segunda oração, também com o verbo haver. Agora você pode enfrentar as alternativas com mais rapidez e com mais segurança. Por exemplo, uma só oração, não, né, porque você viu duas vezes o verbo haver. Letra B de bola, duas orações, período composto por coordenação, é a resposta. E olhe, e aí você elimina as outras com certa agilidade. Claro que você não vai pensar em 3 orações, não vai pensar em 4, como está na letra D e na letra E. Portanto, eu acredito que quando você lê e percebe a questão dos verbos, aí você não tropeça na quantidade de orações. Vamos a um reforço para essa questão? Olha só, 3 versões para a mesma frase. Não há o saber mais ou o saber menos, há saberes diferentes. Olhe como hoje está destacado, porque a ideia é de alternância. Segunda versão, não há o saber mais ou o saber menos, né? Há saberes diferentes. Veja que tem uma diferença entre a primeira e a segunda, porque na segunda colocamos um ponto, recomeçamos com letra maiúscula. E na terceira versão, não há o saber mais ou saber menos, ponto. Aí existem saberes diferentes. Bem interessante, porque o existem no plural para combinar com saberes. Conclusão. Na primeira versão, não há o saber mais ou saber menos, nós temos uma oração coordenada assindética, né? Não temos a presença da conjunção. Há saberes diferentes, oração coordenada assindética, porque também não temos conjunção. Saber e saberes estão no papel de substantivos, não no papel de verbo. E o ou, conjunção coordenativa alternativa, naturalmente ligando 2 substantivos e não ligando 2 orações. Tranquilo? A segunda questão é para testar o seu grau de compreensão na leitura, principalmente quando se trata de poema. Preparado então? Então leia o poema a seguir. Minha tática é olhar-te, aprender como és, querer-te como és. Minha tática é falar-te e escutar-te, construir com palavras uma ponte indestrutível. Eu sei que você não treinou muito a leitura de poemas, portanto, uma leitura só não basta, você tem que ler mais de uma vez, mas as alternativas são bem auxiliares. Vamos lá. Percebe-se no poema a ideia de, letra A, construção de ponte sobre o rio e de palavras escritas. Muito estranho que você leia este poema e pense em construção de pontes, apesar de o autor falar de construção e falar de ponte, né? É o famoso sentido denotativo e conotativo. Quando se trata de poesia, claro que você tem que ler pensando no sentido conotativo, ou seja, no sentido figurado das palavras. Tranquilo? Letra B de bola diz que o poema traz a ideia de aceitação incondicional do outro e comunicação. Bem coerente, né? Olhemos para a letra C, aprendizagem e construção das primeiras palavras. Não há referência a construir as primeiras palavras como se fosse um processo de alfabetização. Na letra D, desenvolvimento da linguagem escrita e oral, acho que não é o foco do poema, não é uma tentativa de desenvolver linguagem escrita e oral. E na letra E, intolerância e discordância na maneira de ver as coisas. Acho que é o contrário, é mais tolerância e mais concordância na maneira de ver as coisas.
De tal modo que, diante de 5 propostas, você tem de ter capacidade de escolher a melhor, levando em conta o que leu e, naturalmente, a qualidade da linguagem. Por isso, a letra B de bola é a única adequada. Tranquilo? Agora uma questão da VUNESP que elabora a prova da UEA. Vejamos a proposta. Fruto não só do novo acesso da população ao automóvel, mas também da necessidade de maior número de viagens. Os termos em destaque estabelecem relação de... Olha o reforço, você já sabe que o não só, mas também expressa a ideia de adição. Portanto, quando você bate o olho na letra A, explicação, você sabe que é uma referência ao pois. Na letra B, oposição, a família que você tem toda na cabeça, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Quando bate o olho em alternância, ou, ora, quer, já. Quando bate o olho em conclusão, o pois intercalado, ou então o portanto, o por isso. E quando bate o olho em adição, é a resposta naturalmente. Vamos relembrar? Como é que anda a memória aí? Você lembra como é que a ideia de adição aparece? Por meio de quais palavras? Por meio do i, por meio do nem, não aquele nem repetido que dá a ideia de alternância, mas o nem acompanhado de negação. E claro, através do não só, mas também, que são famosas conjunções coordenativas aditivas. Tranquilo? Agora, uma frase para reforçar o que nós acabamos de ver. Não só o novo acesso da população ao automóvel, mas também a necessidade de maior número de viagens contribuíram para o caos urbano. Aí você tem o não só, mas também ligando 2 substantivos, naturalmente ligando os 2 núcleos do sujeito. Tranquilo, então? Vamos enfrentar mais uma questão da VUNESP? Olhe o texto e já com algumas palavras destacadas. Já o Código Civil, em seu artigo 20, faz com que não apenas o protagonista tenha amparo na lei para se insurgir contra um livro e exigir sua retirada do mercado, como estende essa possibilidade a coadjuvantes de 4ª grandeza ou a seus herdeiros. Olha, leitura adequada. Quando você bate o olho no não apenas, que está destacado para você, e no como é que você lida com as 2 palavras? Vamos à proposta? O par correlato, não apenas como, em destaque na passagem do texto, estabelece ideia ou estabelece entre as orações relação de. E aí é claro, né, quando você bate o olho em adversidade, é armadilha. Acredite, é uma questão elaborada para você escolher a letra A. Mas é erro, né? Quando você bate o olho em alternância, como é que anda a memória? Ou, ora, quer. Quando bate o olho em conclusão, o portanto, o pois intercalado, o assim. Quando bate o olho em adição, é a resposta. Se tem o não só ou não apenas e tem mais também ou como, você tem mesmo a ideia de adição. E o que você já tem na memória para explicação? A principal palavra é o pois, mas lembre que é o pois começando a oração. Reforço para a questão? Vamos ler de novo? Não apenas o protagonista pode exigir a retirada de um livro de circulação, como também seus herdeiros. Perfeito, né? Diante do não apenas, como também, você sabe que é período composto por coordenação, que são 2 orações coordenadas e entre as 2, a famosa ideia de adição. Tranquilo? Vamos a mais uma questão da VUNESP. Uma frase e depois uma cobrança. A frase: não estou usando de propósito a palavra ética. A pobre anda humilhada demais. Olha, sobre a oração, a pobre anda humilhada demais, afirma-se que o sujeito é a expressão a pobre. Olha, leitura. Quando você lê a pobre anda humilhada demais, primeiro você percebe o verbo é andar, percebe que a pobre é o sujeito simples e, naturalmente, o humilhada demais vai ser o PS, o famoso predicativo do sujeito. Portanto, olhe bem, é muito importante na leitura de frase que você perceba o verbo, isso é desde a primeira aula que eu quero que você note o verbo nas frases. E depois que você olhe para o verbo andar, por exemplo, muito parente do verbo estar, e saiba que ele é de ligação. E se o verbo é de ligação, você não pode aceitar o predicado verbal.
É uma lógica da língua. Quando você tem verbo de ligação, automaticamente predicado nominal. E no item 3, que o núcleo do predicado é o termo anda. Acontece que o nome predicado nominal é sugerindo que o núcleo não é um verbo e sim o nome. Por isso, olhando para o contexto, você só tem a letra A. É a única afirmativa correta, a primeira, que diz que o sujeito é a expressão a pobre. Quer um reforçozinho para a questão? Olha, a ética anda humilhada demais. O verbo andar é um famoso verbo de ligação e quando o verbo é de ligação, é uma coisa fixa, automática, o predicado é nominal. Tranquilo? E agora vamos resolver uma questão da Consulplan, que também elabora provas de concursos e vestibulares. Olha a proposta. O que você está lidando, na verdade, é uma licença para ser extravagante. Acerca do período anterior, analise as afirmativas a seguir. Primeira delas, o período contém 3 orações. Vamos discutir se são 3? Olha, preste atenção aos verbos. Quando você lê o que você está lidando, veja como é a mesma coisa que você está dando. É o verbo estar auxiliar e o verbo dar principal. Então, naturalmente, uma oração. Aí, na verdade, é uma licença para ser extravagante. O verbo ser, está valendo, é de ligação. E o ser, mais uma vez, o verbo ser no infinitivo. Conclusão, você está olhando para um período que contém 3 orações. Portanto, o item 1 está dentro da questão. São 3 orações, porque são 3 verbos. Você percebeu a locução verbal. No item 2, que o período é composto por coordenação e subordinação. Olha, quando você bate o olho no período, não sei se isso é muito rápido, mas não dá para pensar na mistura desse caso. Primeiro, note que o o e o que é aquilo qual você está lidando, na verdade, é uma licença para ser extravagante. Com a presença do que e com a presença do para, você tem a obrigação de pensar em subordinação. Não dá para quebrar o período em 3 períodos. Você tem a obrigação de ler nessa ordem, entender nessa ordem. Portanto, as orações não são independentes, elas estão num processo de oração principal e oração subordinada. E o item 3 diz que há uma oração reduzida. Vamos uma palavrinha sobre isso? Oração reduzida é quando o verbo é usado ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. É o caso de uma licença para ser extravagante. Veja que o para impõe o verbo ser no infinitivo, é a famosa oração reduzida. Conclusão, o item 1 é verdadeiro, o item 3 também é verdadeiro, e aí pronto, você tem que ficar com qual letra? Letra C. Vamos ao reforço? Olhe umas frases para você questionar o que igual a qual. Primeira delas, o que você está dando é uma licença para ser extravagante. Eu acredito que da primeira leitura você não entende muita coisa, principalmente o valor do o e o valor do que. Mas olhe a tradução, o o é aquilo e o que é o qual. Segunda frase, aquilo que você está dando é uma licença para ser extravagante. E a terceira e última, que é a mais simples, é o que você vai perseguir para entender, é aquilo o qual você está dando é uma licença para ser extravagante. Essa sequência ela é interessante. Só depois que você transforma o o em aquilo, é que você percebe que o que é igual a qual. E quando o que é igual a qual, é pronome relativo e é oração subordinada adjetiva. Tranquilo? Mais uma questão para reforçar o seu aprendizado. Olhemos a proposta. Oficial de justiça não é polícia, não é marrento, não é nada. Ele apenas cumpre o que o juiz determina. Isto é verdade e dou fé. Assinale a alternativa que contém o motivo do emprego das vírgulas no trecho acima. Olha, toda essa batalha de você ficar de bem com coordenação, subordinação, qual é a primeira oração, se é coordenada, se é sindética, se é assindética, um dos objetivos é você melhorar a pontuação. Por quê? Porque o uso da vírgula e do ponto e vírgula é questão garantida em dia de prova de vestibular. Portanto, a primeira letra, a letra A, assinalar um segmento intercalado. A letra B, separar orações adjetivas explicativas. Letra C, separar orações coordenadas assindéticas.
Letra D, separar orações subordinadas adverbiais. E letra E, assinalar o deslocamento de adjunto adverbial. Acontece que na leitura, se você está treinando direitinho, você percebe se o processo é de coordenação ou de subordinação. Tentar de novo. Oficial de justiça não é polícia. Poderia colocar um ponto ali. Seria tranquilo, né? Aí começaria. Oficial de justiça não é marrento. Perfeito. Poderíamos colocar um ponto e recomeçar. Depois, oficial de justiça não é nada. Veja como o período é composto por coordenação. E a prova disso é que nós podemos pegar cada oração e transformar em período simples em oração absoluta. Então, meu amigo, minha amiga, você tem que ficar de olho na letra C, que diz separar orações coordenadas assindéticas. Se você ganha intimidade com esse processo, automaticamente entende por que as vírgulas foram usadas. Quer um reforço? Olha a frase novamente. Oficial de justiça não é polícia, vírgula, não é marrento, vírgula, não é nada. E agora veja aquilo que eu estou sempre praticando com você. Vamos transformar cada oração em período. Oficial de justiça não é polícia, ponto, né? Não é marrento, ponto. Não é nada, ponto. Conclusão, período composto por coordenação e as orações são todas coordenadas assindéticas. Tranquilo? Esta aplicação é da VUNESP, que elabora a prova de vestibular da UEA. O atual governo, no entanto, entre tantos erros e acertos, teve o grande mérito histórico de dar visibilidade aos pobres. No contexto, a locução conjuntiva, no entanto, encerra sentido de. Olha, é o tipo da questão que valoriza o no entanto. Pronto. Se você lembra que faz parte da família do mais, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, acabou. Porque não há armadilha. Claro que o entretanto só pode expressar a ideia de oposição. Portanto, quando você lê alternância na letra A, causa na letra B, conclusão na C, adição na D, você sabe que está lendo letras incoerentes porque não há zebra, o no entanto é oposição, é adversidade. Por isso a letra E. Quer ver? Olha, 3 versões mais sinônimas. Quer ver? Dê uma olhada. O atual governo, no entanto, teve o grande mérito de dar visibilidade aos pobres. Veja que a conjunção intercalada provoca 2 vírgulas. Agora, a mesma frase pode ser produzida com o porém. O atual governo, porém, teve o grande mérito de dar visibilidade aos pobres. Não há mudança de sentido, porque o porém e o no entanto são sinônimos perfeitos. E a terceira frase, produzida com o todavia. Perfeição total, porque o todavia, naturalmente, é sinônimo do mais, do porém, do entretanto e do no entanto. Tranquilo? Vamos revisar o que você viu na aula de hoje? Você mergulhou nas orações coordenadas alternativas. Entendeu a semântica, que é a ideia de alternância, né, entre 2 orações ou entre 2 palavras. Você entendeu o sistema de coordenação, as orações se articulam por meio da vírgula ou das conjunções coordenativas alternativas. Conheceu as conjunções coordenativas alternativas, o ou, que é a principal delas, e aquelas que aparecem num processo de repetição. O nem, o ora, o quer, já, seja. Perfeito? E ainda mergulhou na pontuação envolvendo as ideias de alternância. O que você percebeu? Que quando as conjunções alternativas ligam orações, a vírgula é obrigatória. Mas quando as conjunções ligam palavras ou expressões, naturalmente você tem vírgula facultativa. Tranquilo? Meu amigo, minha amiga, quero agradecer muito a sua presença na aula de hoje. Você está fazendo a coisa certa, você está numa sequência didática muito rígida, muito lógica, que vai levá-lo com certeza à aprovação no vestibular. Até a nossa próxima aula.